E foi com Telepath de Samael que vamos começar este episódio da Lore of Metal. Boas tardes a vocês todos, como é que estão todos por aí? Como sabem, podem ver este vídeo agora, podem ver mais tarde, podem ver depois noutra altura. Um agradecimento muito especial outra vez à World of Metal por estar a dar continuidade a este projeto, que é o meu projeto vosso, toda a gente. Se quiserem fazer comentários, querem deixar alguma crítica, tem a barra dos comentários, podem fazer as críticas todas que quiserem, exceto críticas políticas que são proibidas, e já lá vai desde o primeiro episódio que eu comecei a fazer. Mas, apesar de termos começado com Samael e vamos falar do review do seu lançamento mais recente chamado Hegemony, primeiro temos que falar numa nota assim um bocadinho mais séria, onde este último dia, dia 21, soubemos da morte de um artista que é considerado um dos históricos da cena de metal extremo, Martin Arakane, o altamente conhecido e respeitado baixo de duas grandes bandas de metal extremo, que pode-se dizer que foram essas duas que deram origem ou que estão nas raízes do black metal, como por exemplo Hellhammer e Celtic Frost, onde também fez parte Tom G. Warrior e Reed St. Clair. Faleceu esta sexta-feira, dia 21, perdão, vítima de ataque cardíaco com a idade de 50 anos. E é sempre uma notícia triste saber que artistas destes, que sempre tiveram o seu contributo e sempre deram o seu maior respeito a este género de música que nós todos ouvimos, pode-se dizer, a maior parte de nós ouve, daquelas pessoas que conheço, mas a Martin Arakane fica aqui, vemos mais tarde, vai estar a rockar agora com Orton Bathory, vai estar a rockar com Dimebag Darrell e com todos eles, por isso vemos futuramente. E agora vamos falar aqui mesmo do tópico do dia, que é mesmo o review de Samael Hegemony. Já não é a primeira vez que eu falo de Samael, tendo falado deles quando fiz o review clássico do seu grande álbum, que foi Ceremony of Opposites, ao qual estive presente no público há 2 anos, quando Samael vieram com o Under the Doom Fest, e onde tocaram esse mesmo álbum do início ao fim. Por isso não vou estar a incomodar com muitos detalhes sobre a própria banda, mas falando agora de Samael, foi um álbum que foi lançado dia 13 pela própria Napalm Records. É o álbum mais recente desta banda, que já vai fazer 30 anos de carreira. É o álbum mais recente desta banda histórica vinda da Suíça, que já faz 30 anos de carreira. O que é algo verdadeiramente fantástico quando a longevidade de Samael é presente e ainda hoje em dia verifica-se nos seus espetáculos ao vivo. Ainda se pode dizer que Samael criou uma fórmula que, tal como a Amon Amarth fez há muitos anos atrás, falar de histórias de vikings num género mais de melodeath, tem sido uma fórmula ganhadora de Amon Amarth durante estes últimos anos, apesar de Jorm's Viking não ser exatamente o melhor registro deles. Mas Samael também fizeram uma fórmula que é vencedora. Nota-se isso após Ceremony of Opposites, neste álbum que está a tocar, que é Rain of Light, que podem ouvir agora. Uma combinação entre metal industrial e o próprio black metal, de onde os próprios Samael vieram. É uma fórmula vencedora que ainda hoje tem gerado fãs em todo o mundo. Tem feito turnés na Europa, tem feito turnés em Ásia, América do Norte e do Sul. Por isso, como se costuma dizer, equipa que ganha não muda. Hegemony continua nessa mesma onda, vamos já descobrir. Hegemony tem um total de 52 minutos, perto de uma hora de disco. E falando de Hegemony,
deste mais recente registro, verdade, deste mais recente registro desta lendária banda chamada Samael, o que é que podemos dizer de Hegemony? Que começa mesmo com a música auto-intitulada Hegemony. Notamos já esse mesmo estilo industrial ao vir de cima. E Hegemony, nessa primeira música, como mostra isso mesmo. Pode-se dizer que Samael nos últimos anos tem mais ou menos saído da onda do black e entrado um pouco mais no industrial. Apesar de já ter feito várias vezes uma boa mistura entre os dois. O que é sempre muito bom. Agora, em Hegemony, nota-se um pouco já do industrial, caracterizado por álbuns como Rain of Light, Passage, até mesmo Solar Soul, que, de acordo que foi o meu primeiro álbum que eu comprei de Samael. Eis o exemplo. Dos melhores riffs que a Samael tem é Oriental Dawn. Mas, voltando a Hegemony, começa muito bem com a própria auto-intitulada música, Hegemony. Continua com uma música que eu não estava à espera que fizessem assim tão cedo, chamado Samael mesmo. E onde eu esperava que eles aí fossem para a onda mais black, não chegaram a ir, porque depois foram para a onda industrial. Mas não está nada mal de todo. Que depois continua com outras músicas fantásticas como Angel of Wrath, que foi já mostrada em vários lyric videos, Red Planet. A única música que mais ou menos parece que já tem um pouco de black metal nessa mesma mistura é a música Black Supremacy. O vídeo que saiu dessa mesma música é um vídeo que pode-se dizer é um pouco ridículo. Que pica se tem em ver Vorf, o vocalista de Samael, sempre a pintar a sua cara enquanto canta as letras de Black Supremacy. Mas, independentemente do que eu acho do vídeo, já está posto. Se quiserem ver, vejam. Se não quiser, olha, é com vocês. Também não tem nada a perder. Mas é a única parte, que neste caso é a sexta música, onde ainda se nota um pouco do regresso. E não é pelo nome da música, é mesmo pelo som. Onde continuamos a ter já uma aceleração constante da música e depois combina muito bem com o industrial, mais uma vez tocado por Ixai, que ao vivo, quer tenham visto Samael, quer tenham visto esta banda ao vivo ou não, vocês notam bastante bem que Ixai é dos membros mais polivalentes que existe na banda, sobretudo porque está sempre a dividir tarefas, está sempre ou entre as teclas ou entre uma bateria custom-made que ele fez ao vivo, o que é de certeza, o que é verdadeiramente algo porreiro de se ver. E ainda por cima ao vivo também é algo bastante bom de se ver. O álbum depois continua e, infelizmente, esta pode ser a parte que eu posso não gostar assim muito do álbum, que depois do Black Supremacy e de Murder or Suicide vai para Land of the Living, Dictate of Transparency e depois a cover que eles escolheram para fazer de Helter Skelter dos Beatles. Não vou estar a questionar o gosto de Samael. Nem vou estar a questionar a lucidez com que fizeram a decisão em algumas músicas. Mas, há pessoas cuja uma das críticas principais de Samael é a sua constante repetição em muitas músicas. E depois de ter passado para essa fase mais industrial, como álbuns que já foram aqui mencionados, nota-se que eles estão a ser vítimas do seu próprio... Estão a ficar... Estão deitados à sombra da bananeira, por assim dizer. Porque têm os seus fãs, têm a música, a fórmula que é quase garantida,
que é quase garantida de sucesso, mas, volto a dizer, não deixa de ser uma fórmula bastante boa. Quer fãs, quer não fãs de Samael, podem gostar desta banda. E quando digo fãs, pode ser fãs de black, fãs de industrial. Apesar das últimas músicas não serem exatamente as melhores. Mesmo aqui no Rain of Light, que eu tenho aqui na minha mão, consigo dizer que Heliopolis, Door of Celestial Face e mesmo a que acabámos de ouvir, Oriental Dawn, conseguem ser melhores músicas do que essas três finais. E Helter Skelter, a cover, nem sequer está mal de todo. Pois, pode-se chamar um ego grande, mas pode-se até ser que já não precisam de fazer tanto, sobretudo estamos a falar de uma banda que, como disse ao início, já tem 30 anos de carreira. Já tem um pouco de lucidez, por assim dizer, para ficarem a estender sobre os louros. Mas depois não se admirem de certas críticas, quer de youtubers ou facebookers como eu, ou mesmo críticas especializadas como Banger TV, Cover Kill Nation e de Cover Kill Nation, Banger TV, mesmo de algumas das revistas, que apesar de eu achar que algumas revistas hoje em dia da imprensa mundial, como por exemplo a Terrorizer, já não tanto Terrorizer, mas Metal Injection e mesmo a Kerrang que já não tem metal desde a última capa dos Metallica, que foi com o último álbum deles. Mas é importante que se diga que bandas como esta, Samael, Amon Amarth e muitas outras, não se podem estender aos louros. Tem que também inovar um pouco. Regressar às raízes foi coisa que os Paradise Lost fizeram com álbuns fantásticos como Medusa e Plague Within. Podem continuar também com a mesma tendência, mas têm que inovar sempre. Caso, como disse, Septic Flesh fez, sobretudo com álbuns como Titan e o mais recente, Codex Omega. Mas, apesar de tudo, não é um mau álbum de Samael. É um muito bom álbum, nada assim maior. Até pode-se dizer que as minhas expectativas para Samael eram altas. Depois de os ter visto ao vivo, tocarem o Ceremony of Opposites todo do início ao fim. Mas também não vou ser assim muito brutal em termos de classificação. Por isso, a minha classificação para Hegemony de Samael será, sem dúvida, 7.7. Como disse, é um álbum muito bom. Continua na corrente daquilo que é conhecido de Samael, onde fazem uma ótima combinação entre o black metal e o industrial, mas já começa a ser repetitivo. Não vou, nem seria próprio de mim, como fã de Samael, e também tenho que fazer sempre uma crítica mais ou menos justa, não posso pedir a Samael que faça outro Ceremony of Opposites. É impossível. Como não posso pedir aos Metallica para fazerem outro Master of Puppets ou pedir aos Megadeth para fazerem outro Peace Sells But Who's Back. É impossível. Há sempre alturas em que eles têm que inovar. E Samael não parece ser daquelas bandas que esteja a inovar, esteja verdadeiramente no nível onde eles estão. Não é que os álbuns sejam maus. Não são. Mas há que haver uma certa altura em que eles têm que fazer qualquer coisa. Mudar um pouco o seu som, voltar às raízes, têm que fazer um pouco disso. Mas, como disse, Hegemony de Samael, sem dúvida, mais um grande álbum. E agora, passando para o segundo tópico deste vídeo 2, onde, infelizmente, já vem com um certo atraso, mas não tenho tido tempo para fazer estes vídeos, tenho estado fora. Trabalho custa a todos. Mas, no passado dia 14 de outubro, eu estive presente no RCA, onde vi mais um grande concerto que, nestes últimos anos, tem aparecido ótimos concertos, quer promovidos pela Amazing Events, quer promovidos pela
pela Notre Dame Productions, pelos ritos noturnos. E, começar já a fazer um pouco de spoiler alert, em fevereiro de 2018, em fevereiro de 2018, mais especificamente dia 8 ou 9 de fevereiro, no RCA, promovida pela Ritos Noturnos, vai ser aquele que será, já para começar o ano em boa forma, um dos melhores concertos que por acaso estou com mais pica para ver. Rotting Christ, com Karakangren, Rituals Across Among the Rituals and Laughing Among the Rotten. Karakangren, uma das melhores bandas dos últimos anos em termos de black metal, que lançaram o álbum que já fiz a mesma crítica aqui, o grande Dancing and Laughing Among the Rotten, apesar de haver algumas músicas que eu possa não gostar assim muito. E aquele que eu considerei para mim o álbum do ano de 2016, Rituals, de Rotting Christ. Não tive a possibilidade de os ver nesse grande festival que foi o Santa Maria Summerfest, mas agora eles vêm a Lisboa, ao grande RCA, apoiados pelos Ritos Noturnos, estejam lá. Agora, Skyforger, que foi este último dia 14 de outubro. O RCA já estava com uma boa casa para verem uma das bandas desse estilo que muita gente ainda hoje chama de Viking Metal. E a noite até começou bastante bem, com bandas como Saloon, com bandas vindas de Espanha, como Saloon e Evil Killers, que Saloon notava-se que era uma banda exatamente aquilo que se esperava, folk metal, com uma gaita de foles eletrónica a ser tocada juntamente com a banda, que deu de si só o início de uma boa noite. Depois vieram também de Espanha, mas a primeira banda veio de Zaragoza, a segunda banda veio do País Basco, chamada Evil Killers, e uau! Não estava nada à espera que o speed metal que eles tocassem fosse assim tão bom. E até foi. Podia não ser a banda que se encaixava mais no... Podiam ser eles e os Air Raid, vindos da Suécia, podiam não ser as bandas que se encaixassem mais no cartaz. Mas calaram muita gente, incluindo este vosso amigo aqui, que ao início pensava que eles não se iriam encaixar muito bem, mas afinal encaixaram-se mesmo muito bem. Por isso, aos Saloon e aos Evil Killers, adorei. E depois veio, sem dúvida, um dos momentos altos da noite, Gwydion, que vão começar também a escrever e a gravar para o próximo álbum. O primeiro deles desde Veteran, já dá alguns anos, mais ou menos 5. Mas Gwydion no RCA, Caveirinha e o resto da malta a darem o seu melhor, apesar do som estar assim um pouco distorcido, mas os clássicos todos de Gwydion estavam lá. Six Trails to a Berserker, From Hell to Asgard, Mid of Poetry, Throndor Goto, estava tudo lá. E sem dúvida que foi dos momentos mais altos da noite, onde estava toda a gente a cantar Mid of Poetry, Hell to Asgard, dos momentos mais altos da noite. Air Raid, vindos da Suécia, também para tocar o seu speed metal, foi outro ponto bastante bom da noite. Outra banda que ao início não se encaixava tão bem, mas também conseguiram apanhar muito bem o público. E Air Raid continuou com Air Raid, também são outras das bandas que é preciso olhar para elas. E depois vieram os cabeças de cartaz da noite, Skyforger, com as suas vestes tradicionais. Skyforger, uma banda de Viking Metal vindas da Letónia, a tocarem na sua língua, mas o vocalista, diga-se de passagem, entre músicas, a tentar falar com o público português, ele a dar os seus toques de português, que até certo ponto foram hilariantes. A noite foi realmente boa para quem aprecia este tipo de música. Quer seja speed, quer seja old school,
quer seja Viking, quer seja folk, foi uma grande noite que toda a gente está de parabéns. A produtora Notre Dame Productions, toda a malta que trabalhou no RCA, estão todos de parabéns, e o público também que esteve lá, que aderiu muito bem a esse mesmo. Que venha mais, o RCA, das melhores salas que existe hoje em dia em Portugal, que venham mais bandas e que venham mais concertos desses. Passando também para outras, verdadeiramente para outras notícias. Como já disse, uma das notícias que vem aí, já que já estão a começar a marcar concertos já para o ano que vem, Angra, que vão também em março ao RCA. Mas, por exemplo, como disse, Rotting Christ, Rituals Among the Rotten, com Karak Angren e Severe Sun, acho eu. Mas já estas duas bandas são mais do que suficientes para encherem o RCA. Primeira vez, não digo a primeira vez que os Rotting Christ vieram a Portugal, mas a primeira vez que os Rotting Christ tocaram no Vagos, em 2013, foi das surpresas daquele festival. E no festival que tinha Lacuna Coil, Sonata Ártica, Gamma Ray, que acabariam por substituir Saxon, e mesmo Ice Dirt, foi sem dúvida dos momentos altos. E Testament também. Por isso, em fevereiro, 8, 9, data em Lisboa e data no Porto, Rotting Christ, estaremos lá todos. Outra notícia que também vai ser bastante boa, também fica aqui já um pouco de promoção. Nestes 2 dias que vêm, segunda e terça-feira, estejam presentes no Lisboa ao vivo, já que os grandes Moonspell vão lançar o seu novo álbum 1755. Vão fazer 3 datas em Portugal. Amanhã e depois no Lisboa ao vivo, e depois no Hard Club no Porto. E também é engraçado de se ver, porque noite de Halloween vai ser passada em Lisboa, mas o dia que foi esse enorme cataclismo, que foi o grande terremoto de 1755, dia de Todos os Santos, vai ser passado no Porto. Nada contra os nossos grandes amigos do Porto, nada contra os fãs do Porto, mas é engraçado. Perdão. Mas, também para relacionar esta notícia, em Lisboa também, no dia 30 de outubro, ao qual eu vou estar presente, nem mesmo que seja para conviver com a malta, no dia 30 de outubro, no Clube Noir, aqui em Lisboa, a Loud vai fazer a promoção do lançamento da sua revista número 200, onde estarão na capa os grandes Moonspell, e os próprios membros da banda também confirmaram a sua presença. Por isso, se quiserem passar um bom bocado, venham amanhã à noite ao Clube Noir, onde os Moonspell estarão presentes, e também, pelo que se diz, haverão mais outras surpresas. Por isso, apareçam no Clube Noir e também depois apoiem os Moonspell, apoiem o metal português, sobretudo nos seus próximos 3 concertos. E também, por falar em Moonspell, saiu também o primeiro videoclipe deles do álbum de 1750. Quer dizer, primeiro videoclipe como deve ser. Já não estou a falar dos lyric videos do evento, lyric videos do Todos os Santos, apesar de Todos os Santos ser entre Salazares, Le Pen, António Guterres e toda essa... Depois dizemos. Mas saiu agora o videoclipe de In Tremor Day e uau! Nunca esperei que uma música fosse assim tão boa. E quaisquer dúvidas que tenha entre este álbum ser minimamente parecido com o Extinct, já as retirei todas pela janela afora. Porque In Tremor Day é das melhores músicas que eu ouvi do álbum, se não mesmo a melhor.
em Todos os Santos é boa, o evento também é boa, mas esta é sem dúvida a melhor. E até mesmo o Desastre, que fizeram uma versão espanhola, mas em Tremor Day deve ser a melhor música que eu ouvi deste álbum. E imagino como será ao vivo. Sobretudo porque fiquei a saber que não só as Crystal Mountain Singers estarão presentes, esse grupo esse coro que está sempre presente em todos os concertos Municipal, onde inclui um nome que muitos fãs do metal português conhecem, Carmen Simões, que fez parte dos Ave Inferni e atualmente está nos Earth Electric, duas grandes bandas, diga-se desde já passagem, mas trabalharam conjuntamente com um fadista chamado Paulo Bragança, onde faz as vozes limpas, sobretudo na segunda parte da música, e fica, ao início pode soar estranho, mas depois de continuarem a ouvir progressivamente o resto da música, está brutal. A junção da voz mais growl de Fernando Ribeiro com a voz limpa do Paulo Bragança, impecável. E como disse, quaisquer dúvidas que tenha que este álbum seja parecido com o Extinct, voaram pela janela fora. E ao qual também digo, que eu estive aqui a promover também eu também estive a promover o próprio concerto dos Municipal, mas aí posso dizer também que estarei presente no dia 31 para estar lá convosco a celebrar a noite de Halloween com todos vocês que forem. E depois também, uns dias depois, dia 3 ou 4, também vou ver outra grande noite também irei ver outra grande noite, ao qual farei os reports aqui para todos vocês, no concerto de Omnium Gatherum e Skullmold. Mas, para acabar também com outras notícias, onde esta foi uma das surpresas também, sem dúvida, do dia, onde Pestilence, que são considerados uma das bandas mais lendárias, que são consideradas das bandas lendárias do death metal, onde incluíram membros como Martin Eric, como Martin Van Druen, atual vocalista de Asphyx e de Grand Supreme Blood Court, vão se juntar e vão lançar mais um álbum pela Hammerheart Records, que será lançado em março. Por isso, este parece que vai ser um bom ano, e também com bons lançamentos, e também como tem sido com ótimos lançamentos. Cradle of Filth, ao qual não tive a oportunidade ainda de fazer um review como deve ser, está sem dúvida um grande álbum de Cradle. Pode não ser um regresso às origens, mas já estiveram mais longe disso do que estão. E também prevê-se que este ano seja um outro grande ano em termos de heavy metal, como tem sido os últimos anos. Que género específico será? Há quem diga que esteja mais a ir para o gótico, para o black e para o death, mas não vamos estar a lançar os foguetes em termos disso, até porque este ano não se pode esquecer que aquilo que eu até agora considero o álbum do ano, Gods of Violence, não se pode ser descartado. Agora, vamos ver o que aí vem, sobretudo que já só faltam 2 meses para terminar este ano de 2017, ao qual também irei fazer uma edição especial a dar-vos os meus álbuns do ano. Apesar de 3 deles nessa lista, independentemente da ordem que sejam, já estão decididos. E também falo dos melhores concertos do ano e por aí fora. Mas, com isto, termina-se mais este episódio da Lore of Metal. A todos vocês que viram agora e que podem ver noutras alturas, como disse, apoio o heavy metal local, não só local como internacional. Stay safe, respect yourselves, listen to heavy fucking metal e vemos por aí em todos os concertos que passarem por aqui por Portugal, em festivais, onde também estarei presente em alguns deles, mas por isso, como disse, stay safe, respect yourselves, listen to heavy fucking metal e vemos por aí. A todos vocês, tchau.